Olá pessoal, seja bem-vindo a mais essa aula do curso de Google AdWords e Analytics Express da Avenida Digital. Hoje nós vamos falar sobre as principais siglas utilizadas na publicidade do Google. Vamos olhar um pouquinho do painel de anúncios do Google ali, das campanhas de anúncio, e entender como é que são essas siglas, CTR, né, custo por clique, conversões, como é que são essas siglas para você já ir se familiarizando ao painel e as campanhas de anúncios do Google AdWords, ok? Então eu vou abrir aqui o meu painel de gerenciamento de campanhas já de um cliente que eu tenho trabalhado. Então vamos lá. Quando você faz o login, ele já vai te dar alguns números principais, né, da sua campanha, como é que tá o desempenho da campanha aqui, qual foi o custo, conversões, enfim. A gente não vai falar sobre isso hoje, tá? Mas eu vou entrar aqui em campanhas, só para a gente entender alguns termos técnicos e algumas siglas, algumas terminologias que de repente a primeiro momento pode assustar você, mas você vai se familiarizando com o tempo, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa saber é essa questão aqui de CPC. O que é o CPC? É o custo por clique, ou seja, aquele custo que você determina para que a sua palavra-chave, quanto que a tua palavra-chave vai custar quando alguém clique no seu anúncio, tá? Então basicamente é isso. Quando alguém clica no seu anúncio, esse é o valor que vai custar a tua palavra-chave. Então o custo por clique seria isso, tá? Então aqui eu tenho o CPC máximo padrão dessa campanha, eu tenho como definir aqui, ó, eu coloquei um padrão de 60 centavos, né, para minha campanha, né? E aí eu tenho dentro dos meus grupos de anúncios a quantidade de cliques de cada campanha, a quantidade de impressões. O que são as impressões? Quantas vezes o meu anúncio foi exibido dentro da página de pesquisa do Google. Então, aqui eu tenho aqui, por exemplo, nesse grupo de anúncios aqui, lotes, o meu anúncio foi exibido 295.910 vezes, tá? Aqui tá selecionado um período, tá? Que é desde o início da campanha. Então, são 2 anos aqui de campanha, né, nesse cliente. Então, aqui, número de impressões, quantas vezes os meus anúncios apareceram dentro da rede de pesquisa do Google. Então, os seus anúncios são exibidos, nem sempre esses anúncios são clicados. Quando esses anúncios são clicados, a gente tem um outro termo, que é uma taxa, que é a taxa de cliques, ou seja, é esse CTR aqui, ó, click-through, tá? E o que é isso? Quantas vezes o seu anúncio foi clicado dividido pelo número de impressões, tá? Então, quando alguém faz um clique no seu anúncio, ele pega o número de impressões aqui e divide pelo número de cliques, tá? Aí você vai ter o CTR, que é a taxa de cliques, tá? No caso aqui eles usam esse termo em inglês, click-through, tá? Que é aqui, ó, essa fórmula básica aqui, ó, número de cliques dividido pelo número de impressões. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque aí você consegue monitorar se os seus anúncios estão sendo efetivos, porque pode acontecer de você criar uma campanha e esses anúncios estarem sendo exibidos, mas eles não estarem sendo clicados. Então, dentro do teu processo de criação e monitoramento da sua campanha, você vai ter que fazer algum ajuste aí para que o seu anúncio desperte mais a atenção do teu consumidor, do teu usuário, para que ele clique no seu anúncio, tá? Essa taxa de CTR, né, que é a taxa de cliques, ela é muito importante para que o seu anúncio seja bem posicionado também. O Google usa essa taxa como algo de extrema relevância para que o seu anúncio esteja nas primeiras posições e para que ele custe menos para você, tá?
Aí você tem aqui o custo por clique médio. O que é o custo por clique médio? Quanto em média as palavras-chave dentro desse grupo de anúncios custaram dentro da tua campanha. Então a gente definiu aqui um CPC padrão, mas aí dentro das palavras-chave lá eu fiz estimativas diferentes para cada palavra-chave, e o custo por clique médio aqui nesse caso foi de 65 centavos, tá? Dentro de todas as palavras-chave. Vamos entrar aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui dentro desse grupo de anúncios lotes, eu vou ter aqui, ó, todas as palavras-chave que foram determinadas para esse grupo de anúncios. Então, nessas palavras-chave eu defino um custo por clique máximo, tá? Então, o padrão aqui é 60 centavos, mas tem palavras-chave que eu precisei ajustar para que ela pudesse ser exibida. Eu precisei ajustar o valor para 1,37, por exemplo, tá? Então, o custo por clique médio, ele pega todos esses custos aqui, tá? E calcula a média, né, do custo por clique. Então eu tenho aqui, ó, custo por clique médio de todas as palavras-chave, 62 centavos, tá? Então, voltando lá nos meus grupos de anúncio, então o custo por clique médio é a média, né, do custo, tá? Então aqui eu tenho o custo total em reais, quanto que está custando para mim vamos entrar em grupos de anúncio aqui, ó, quanto que está custando, né, toda a minha campanha, quanto que já foi debitado, né, durante todo esse período aqui. A posição média, ou seja, qual a posição que o meu anúncio está sendo exibido. Então, em média aqui, o meu anúncio está na posição 3, né, média 2. Então, ele está aparecendo ali quando você entra dentro do Google lá, entre as 3 primeiras posições de anúncios, tá? Aqui eu tenho a quantidade de conversões, tá? O que são as conversões? No caso, eu fiz uma configuração dentro do meu site para que o próprio Google monitore para mim quantos contatos eu tive dentro do formulário, né, do site. Então, cada vez que alguém faz um contato dentro do meu formulário de contatos, ele monitora para mim e traz aqui como uma conversão. Então, ele dentro do meu painel de anúncios eu tenho como monitorar também quantos daqueles anúncios meus me trouxeram realmente um contato dentro do meu site, tá? Então isso é a conversão, porque eu fiz a configuração das conversões dentro do painel de anúncios do Google. Mais para frente nós vamos ver todos esses detalhes de como você vai configurar isso, tá? Aqui eu tenho um custo por conversão, então ele calcula aqui o meu custo e divide pelo número de conversões. Ele vai ter aqui, ó, que cada contato no meu formulário do meu site custou R$40. Então isso aqui é muito importante para a gente ter uma ideia de quanto tá realmente sendo efetivo. Olha aqui, ó, por exemplo, essa aqui, ó, a taxa de conversão foi de 2,12%. Então, ou seja, eu tive um custo de R$30 dentro do meu formulário de contato. Cada contato no meu formulário ele teve um custo de R$30, tá? Aqui todas as conversões, né, quantidade de conversões, tá? E aí conversões de visualização que não está aparecendo aqui, tá? Então essas são algumas das nomenclaturas e siglas que a gente tem dentro do Google. Além disso, quando você entra aqui em palavras-chave, você vai ter aqui, ó, as mesmas que tinham lá dentro de campanha, né? Cliques, impressões, CPC máximo, CTR, CPC médio, custo, a posição. E aí nesse caso aqui eu inseri, né, dentro da visualização do painel, da minha visualização de painel, o índice de qualidade. Por que o índice de qualidade? Porque através do índice de qualidade eu consigo saber se a minha página de destino, o meu site, ele está sendo efetivo ou não para aquela campanha. Então, quando eu tenho um índice de qualidade perto de 10, quer dizer que a minha página está muito boa
de acordo com a campanha. Quando eu tenho um índice de qualidade muito baixo, né, então a gente tem aqui, ó, por exemplo, um índice de qualidade de 1, então eu tenho que fazer algumas modificações dentro da minha página de destino, né, do meu site, né, que vai ser direcionado aos meus anúncios, a minha campanha, para que essa palavra-chave, por exemplo, terrenos à venda aqui, ela possa estar muito mais relacionada com a minha página de destino. Normalmente, e isso acontece muito em grandes campanhas, em campanhas, né, de e-commerce, por exemplo, você faz uma página de destino, uma landing page para cada campanha específica, ou para cada palavra-chave, grupos de palavras-chave específico. Então, por exemplo, quando você tem dentro da tua empresa aí, serviços distintos, né? Então, vamos falar, por exemplo, a área de limpeza, né? Você tem produtos para limpeza, mas você também tem a área de serviços dentro da tua empresa, você tem lá a higienização de pisos dentro da tua empresa. Então, para cada área, né, dentro da tua empresa, você cria grupos de anúncios diferentes e páginas de destino diferentes, para que você tenha resultados mais efetivos na sua campanha. Ok, pessoal? Então essa foi mais uma aula do curso de Google AdWords e Analytics Express. Eu te vejo na próxima aula. Até lá!